Bem-vindo ao nosso canal. Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Assim, juntos, podemos espalhar o amor e a verdade do Evangelho. Vamos começar? Juízes 1. O capítulo 1 de Juízes nos introduz a nova fase de Israel após a morte de Josué, destacando os desafios enfrentados pelas tribos ao tentar conquistar a terra prometida. Embora algumas tribos tenham obtido vitórias iniciais, outras não conseguiram expulsar completamente os habitantes locais, mostrando tanto a força dos adversários quanto a necessidade de total obediência a Deus. Este capítulo lança luz sobre o ciclo de lutas, fé e dependência do Senhor que marcará toda a narrativa de Juízes. Uma reflexão sobre perseverança e confiança no plano divino. Versículos de Juízes 1 do livro de Juízes da Bíblia. Israel luta contra os restantes cananeus. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? 2 O Senhor respondeu: Judá será o primeiro, eu entreguei a terra em suas mãos. 3 Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos juntos para o território. E os homens de Simeão foram com eles. 4 Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bizeque. 5 Foi lá que encontraram Adoni-Bizeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. 6 Adoni-Bizeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. 7 Então Adoni-Bizeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. 8 Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. 9 Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Neguebe e na Cefelá. 10 Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebrom, anteriormente chamada Quiriate-Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. 11 Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Quiriate-Sefer. 12 E disse Calebe: darei minha filha Áquisa em casamento ao homem que atacar e conquistar Quiriate-Sefer. 13 Otoniel, filho de Quenais, irmão mais novo de Calebe, conquistou a cidade. Por isso Calebe lhe deu sua filha Áquisa por mulher. 14 Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você quer? 15 Ela respondeu: dê-me um presente. Já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. 16 Os descendentes do sogro de Moisés, o Quineu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver no meio do povo do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade. 17 Depois os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão ela foi chamada Ormá. 18 Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom, com os seus territórios. 19 O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a Serra Central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Vamos fazer uma breve análise textual, logo depois voltamos à leitura. Coisa rápida. Ok. Esse trecho de Juízes 1 relata os acontecimentos após a morte de Josué, quando o povo de Israel começou a lutar para conquistar plenamente a terra prometida, conforme a ordem de Deus.
Ele descreve as vitórias e os fracassos das tribos de Israel em expulsar os povos cananeus que já habitavam aquelas terras. Vamos analisar os principais pontos e seus significados. Primeiro, contexto histórico e espiritual. Após Josué, o líder que guiou Israel na conquista inicial de Canaã, havia morrido. Agora, as tribos individuais deveriam continuar a tarefa de tomar posse de suas respectivas terras. Obediência parcial. Enquanto algumas tribos conquistaram certas regiões, outras falharam em expulsar completamente os cananeus, o que resultou em problemas futuros. Segundo, principais elementos do texto. Vitórias iniciais. Deus com Judá, versículos 1-19. Após consultar o Senhor, Judá foi designada para liderar a luta contra os cananeus, com a promessa de que Deus estaria com eles. A aliança com Simeão trouxe vitórias significativas, como a derrota de Adonibezeque e a tomada de Jerusalém e outras cidades. Simbolismo. A liderança de Judá reflete a importância desta tribo, da qual viria o Messias. Adonibezeque, versículos 6-7. Este rei cananeu foi capturado e teve os polegares das mãos e pés cortados, prática cruel que ele mesmo infligira a outros reis. Ele reconheceu que sua punição era um juízo divino por seus atos. Lição espiritual. Mostra a justiça retributiva de Deus, que muitas vezes permite que os ímpios colham o que semearam. Calebe e Otoniel, versículos 12-15. Calebe, um exemplo de fé desde os dias de Josué, ofereceu sua filha Áquisa em casamento ao homem que conquistasse Quiriat-Sefer. Otoniel, seu sobrinho, cumpriu o desafio e recebeu não só a mão de Áquisa, mas também terras e fontes de água. Significado. A história de Calebe e Otoniel reflete fé, coragem e a recompensa pela obediência ao Senhor. Voltamos à leitura. 20 Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dada a Calebe, que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque. 21 Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. 22 Os homens das tribos de José, por sua vez, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. 23 Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. 24 Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: Mostre-nos como entrar na cidade, e nós pouparemos a sua vida. 25 Ele mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. 26 Ele foi, então, para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. 27 Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Seã, o de Taanaque, o de Dor, o de Ibliã, o de Migido, nem tampouco dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. 28 Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. 29 Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. 30 Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Naalol, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. 31 Nem Asser expulsou os que viviam em Aço, Sidom, Alabe, Axibe, Elba, Afeque e Reobe. 32 E por esse motivo, o povo de Asser vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. 33 Nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate, mas o povo de Naftali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra, e aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate passaram a fazer trabalhos forçados para eles. 34 Os amorreus confinaram a tribo de Dan à serra central, não permitindo que descessem ao vale. 35 E os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no Monte Heres, em Aijalon e em Saalbim, mas, quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. 36 A fronteira dos amorreus ia da subida de Acrabim até Selá, e mais adiante. Vamos fazer uma breve análise textual. O versículo 19 foi repetido porque faz parte da análise. Vamos lá. Fracassos na conquista completa. Versículos 19 e 36. Algumas tribos, como Manassés, Efraim, Zebulon, Asser e Naftali, falharam em expulsar completamente os cananeus e, em vez disso, os sujeitaram a trabalhos forçados. Causas do fracasso.
Falta de fé. Muitas vezes, Israel temeu os cananeus, especialmente os que possuíam carros de ferro. Versículo 19. 2. Desobediência. Israel não seguiu completamente a ordem de Deus para expulsar os cananeus, permitindo que esses povos continuassem a viver entre eles. Consequências futuras. A convivência com os cananeus levou Israel a adotar práticas idólatras, desviando-se do Senhor. 3. Temas e lições espirituais. Dependência de Deus para a vitória. As vitórias ocorreram quando Israel confiou e obedeceu ao Senhor. O fracasso veio quando confiaram em sua própria força ou desobedeceram. 2. Obediência parcial é desobediência. O fato de Israel não expulsar completamente os cananeus revelou uma obediência incompleta, que trouxe sérios problemas, incluindo a corrupção moral e espiritual do povo. 3. A justiça de Deus. A história de Adonibezeque mostra que ninguém está isento da justiça divina. Ele reconheceu que sua punição era uma retribuição justa. 4. Promessas e recompensas. A história de Caleb e Otoniel destaca que a fidelidade a Deus é recompensada, seja com conquistas, provisão, fontes de água ou bênçãos familiares. 4. Reflexão para hoje. Este capítulo nos desafia a confiar totalmente no Senhor, especialmente diante de desafios que parecem maiores do que nós. Cumprir plenamente as ordens de Deus, sem deixar espaço para concessões ou compromissos com aquilo que desagrada a Ele. Reconhecer que a convivência com influências negativas, como os cananeus para Israel, pode nos afastar da obediência a Deus. A passagem nos lembra que as vitórias espirituais são alcançadas por meio de fé e obediência completas, e que as concessões podem levar à ruína. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo, né? Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!